Olá, como é que um réu condenado pode ser inocentado? Como é que ele pode receber uma declaração de inocência? Nós temos visto aqui na exposição da carta de Paulo aos Romanos que o ser humano, ele está numa situação terrível diante de Deus. O ser humano, ele é pecador, ele é culpado, ele recebeu a culpa e a natureza pecaminosa lá do primeiro homem, Adão, e a situação dele é realmente crítica diante de Deus. Durante o desenvolvimento desse capítulo 3 em que nós estamos, a gente pode ver aqui, logo na sequência da leitura, os versículos 19 e 20, e veja que a situação realmente ela parece que não vai melhorar. Os versículos 19 e 20, eles dizem o seguinte: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O fato é que a lei ela apenas mostra a impossibilidade humana, e o que Paulo está procurando deixar plenamente demonstrado aqui, que as pessoas mais esforçadas, as pessoas mais religiosas, ele tem em mira ali, mais especificamente, os seus compatriotas, né, o povo judeu ali do primeiro século, que alegavam que eles já tinham tudo, né, já tinham tudo o que eles precisavam. Eles não precisavam do evangelho, eles se consideravam pessoas justas. E Paulo está observando mais uma vez aqui que a lei, na verdade, ela não é o remédio. A lei é o diagnóstico. Você não pega o diagnóstico e usa ele como remédio. Você pega o diagnóstico para providenciar o remédio. Então a lei, ela não foi dada ao homem, embora a lei exija obediência, ao mesmo tempo a lei ela não aponta que você, sendo obediente, que você vai conseguir realmente ser obediente, né? É melhor dizendo. A lei ela não prevê isso, ela não te dá a condição de ser obediente e de ser justificado. É isso que Paulo ele procura demonstrar aqui. Agora, veja, a solução ela vem logo a seguir, porque de fato os réus podem ser inocentados, eles podem ser declarados inocentes. É isso que a gente vê na sequência de Romanos capítulo 3. É isso que nós vamos ver a seguir. Então, continuando a leitura, aqui no versículo 21 do capítulo 3, aqui vem a boa notícia, né? A novidade, aquilo que realmente precisa ser feito e foi feito. Versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como alguém pode realmente ser declarado inocente? Nós temos algumas questões, então, a considerar aqui que nos trazem essa boa notícia, nos trazem essa perspectiva agora boa, depois do diagnóstico sombrio, do diagnóstico que dá a realidade
do ser humano, é Deus mostrando, olha, você diante de mim é assim que eu considero os homens diante de Deus estão nesta situação, mas então como Deus faz para que os homens sejam realmente declarados inocentes? Em primeiro lugar, o texto ele nos mostra que Deus ele é a única fonte de justiça que se pode realmente confiar, que se pode recorrer e que pode ser efetivada. Diante da incapacidade humana, a justiça realmente se manifestou, finalmente se manifestou. Então, vamos ver o que Paulo está dizendo aqui. Em primeiro lugar, essa manifestação, ele diz, ela era aguardada, ela foi anunciada e ela era aguardada. Como ele já disse lá no início da carta, o evangelho não é uma novidade absoluta, completa. Ele é uma novidade na sua manifestação e nos seus detalhes e na pessoa que veio trazer essa possibilidade para os homens. Mas, na verdade, havia desde muito tempo nas Escrituras, os profetas fazendo o anúncio dessa boa notícia, dessa declaração de inocência que seria possível de fato aos homens. Então é importante a gente relembrar isso, porque Paulo está relembrando isso aqui. Mas também é importante a gente pensar nessa questão da manifestação. O que é essa manifestação? Como assim agora sim a justiça de Deus se manifestou? A justiça de Deus ela se manifestou na pessoa de Jesus Cristo em primeiro lugar, na pessoa dele, ao vir esse mundo, ao morrer naquela cruz, ao derramar o seu sangue, Jesus Cristo ele manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus ela recebe vários tratamentos aqui nessa carta. Ela é vista sob vários ângulos, não é sempre sobre exatamente o mesmo ângulo que ela é colocada. E o ângulo em que ela está sendo colocada aqui é o ângulo relacionado à obra do Senhor Jesus, a obra de Cristo que possibilitou essa declaração de inocência, que é a justiça de Deus sendo efetuada ali. Mas calma, a gente ainda vai entender isso melhor. O fato é que ela se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo e na propagação disso, ou seja, na divulgação que foi efetuada primeiramente pelos apóstolos, pelos discípulos dos apóstolos e assim sucessivamente. Essa é a manifestação da justiça de Deus. Ela foi aguardada. Paulo diz, olha, ele diz no começo do versículo 21, manifestou-se uma justiça independente da lei, ou seja, ela não dependeu de que alguém, dentre os seres humanos, alguém se esforçasse, alguém cumprisse. A justiça de Deus ela não se manifestou dessa forma. Apenas um cumpriu perfeitamente, e esse é Jesus Cristo, como a gente ainda vai ver em detalhes aqui, em pormenores. O fato aqui é só para a gente repassar algo que Paulo já vem dizendo, né? Que essa tentativa, né? Essa tentativa de produzir justiça por si mesma, ela é totalmente ineficaz e ela é um erro fatal. Ela não condiz com a justiça que se manifestou. Afinal, quando você tenta, de alguma maneira, dizer que você produz justiça, ou que a sua religião produz justiça, ou que algum intermediário espiritual produz justiça para beneficiar você, você está incorrendo num erro fatal, porque a única justiça que pode satisfazer a justiça de Deus é a justiça que ele mesmo promoveu e ele manifestou por meio de Jesus Cristo. Ele é a fonte da justiça e ele aplica essa justiça de forma indistinta. Revendo aqui os versículos 22 e 23, nós vemos a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram
e estão destituídos da glória de Deus. Deus favorece indistintamente as pessoas no que se refere a declarar alguém justo. Ele não determinou que somente uma raça vai ser salva. Ele não determinou que somente pessoas que pertencem a um segmento filosófico serão salvas. Ele não determinou que somente pessoas que têm um intelecto poderoso, né? Pessoas muito cultas seriam salvas. Ou o contrário, ele também não determinou que pessoas ignorantes, pessoas sem instrução, seriam beneficiadas. Deus estabeleceu que todos indistintamente seriam beneficiados. Por quê? Porque todos indistintamente carecem, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos indistintamente estão separados de Deus. Todos indistintamente não possuem as características que nos identificam de forma espiritual com o nosso Criador. As marcas de Deus, as marcas do caráter de Deus na vida de alguém, no coração de alguém. A raça humana está destituída disso. A raça de Deus a raça humana está separada disso. E é sobre isso que Paulo está falando. Como todos estão na mesma situação, Deus aplica o benefício a todos de forma indistinta. Uma observação aqui é que todos aqui não significa todas as pessoas do mundo, de todas as épocas, sem exceção. Não é sobre isso que Paulo está falando. O benefício aqui, ele não é universal, até porque isso perderia totalmente o sentido, né? Como é que você vai explicar as passagens que falam claramente de pessoas que não são beneficiadas e que vão sim um outro destino e vão ter uma outra eternidade, um outro futuro, né? Não faria sentido. O que Paulo está dizendo aqui, essa indistinção, essa maneira indistinta como Deus aplica a sua justiça, é porque todos indistintamente estão na mesma situação, na situação terrível que os afasta, que os separa de Deus. Na perspectiva humana, isso é muito complicado. O ser humano ele não aceita isso normalmente. E isso é um dos fatores que as pessoas acabam alegando para rejeitar o evangelho, para rejeitar a salvação que é proposta por Deus, a salvação que é oferecida por Deus. É porque elas entendem que uns merecem e outros não, ou uns merecem mais do que outros. E a questão aqui não é uma questão de mérito, é simplesmente isso. A gente vai ver, inclusive, na sequência do texto, a importância da graça, a graça de Deus. Mas, para você entender o que é graça, você tem que entender a questão do demérito. Afinal, quem precisa da graça é quem não merece nada. A graça não faz sentido para pessoas, para os campeões da espiritualidade, os campeões do relacionamento com Deus. A graça é para quem realmente não tem nenhuma condição. Aliás, alguém disse que o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho são mendigos, são como mendigos dizendo a outros mendigos aonde foi que eles encontraram o alimento, como foi que eles encontraram o alimento, como alguém já observou sabiamente. Na realidade, isso diz muito. A sociedade humana ela tem os seus critérios de meritocracia, né? No trabalho, no estudo, nos esportes. Isso é correto, tudo bem. Ninguém espera que o troféu, o prêmio, por exemplo, né, seja dado ao perdedor, é dado aos que ganham. Mas no Evangelho não funciona assim. O Evangelho ele é oferecido a todos indistintamente, ele não é para aqueles que se acham merecedores. Realmente é exatamente o contrário disso. Deus aplica realmente a sua justiça graciosamente. Por quê? Porque
que não há mérito. Então, ele precisa ser gracioso. O sentido de graça, a gente vai ver muito esse conceito aqui, é que a graça ela exclui o merecimento. Exclui o merecimento do pecador. É lógico que alguém precisa ter mérito aqui. E o mérito é todo de Deus, é totalmente de Jesus Cristo. O réu se beneficia gratuitamente. Veja, Paulo fala aqui no versículo 24, né? Ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece que ele está sendo redundante aqui, né? Mas justamente o que ele está procurando frisar é que isso tudo é gratuito. Você não faz nada para receber. Você não tem uma escala de coisas a cumprir, uma tabela de orações, uma tabela de obrigações a fazer, promessas, enfim, todas essas coisas. É gratuito. E ele fala da redenção, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele traz aqui o conceito daquela linguagem que se usava ali em relação aos escravos. Os escravos, eles precisavam ser redimidos para obterem a sua liberdade. Lembre-se, né, que os escravos eram comercializados ali nos mercados e eventualmente algum escravo poderia sim obter a liberdade. Muitas vezes até pessoas pagavam por isso, pagavam para que um escravo pudesse se tornar livre. Era raro, mas acontecia. O fato é que Jesus Cristo, ele é o Redentor, embora tenha até estátua com esse nome, é um conceito que as pessoas normalmente não associam. As pessoas associam Jesus de várias maneiras, mas a obra dele, a obra de redenção, ela é algo de caráter espiritual, é aquilo que ele faz para libertar. Ele comprou pessoas e ele fez isso com o seu sangue. O custo foi altíssimo, não custou nada para o beneficiado, mas custou a vida de Jesus Cristo. E isso é muito importante, porque nada menos que o sangue de Jesus realmente seria necessário. O outro conceito, além desse conceito de redenção, ele está no versículo seguinte aqui. Diz que Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Essa propiciação é um outro termo muito específico que remete àqueles sacrifícios que eram realizados no templo em Israel. Lá no templo, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava naquele local reservadíssimo que era o Santo dos Santos, e apenas o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano. E ele entrava ali, não podia entrar de mãos vazias. Ele tinha que entrar com o sangue de um animal que ele espalhava, ou espargia sobre a arca, sobre a tampa da arca da aliança. A arca da aliança era recoberta ali com uma tampa que se chamava propiciatório, e é daí que vem essa linguagem de Paulo. É onde, então, a ira de Deus ela era provisoriamente aplacada. Digo provisório porque todos os anos a cerimônia tinha que se repetir. O sangue de um animal era utilizado ali. O israelita, ele tinha ou deveria ter, né, essa consciência, porque ele foi ensinado para isso. Foi ensinado a entender que aquele sangue era a substituição, era o sangue pela culpa, era o dia conhecido como o dia da expiação. Também depois a gente tem a ideia do Yom Kippur, né? que remete a esse dia, só um pouco modificado, aliás, bastante modificado aí pelo povo judeu, que até mesmo pela ausência do templo e do sacerdote, criou um sistema realmente alternativo para isso. Mas o fato é que mesmo antes de existir povo judeu, de existir a nação de Israel, Deus já havia demonstrado que essa relação entre o sangue de um animal e retirada da culpa era algo que realmente ele queria ensinar
para a humanidade e muito mais especificamente para Israel. Ele ensinou isso através de todo o sistema sacrificial que envolvia ali o culto no templo e tudo mais. Porém, isso tudo servia apenas e tão somente para apontar para o sacrifício perfeito a ser realizado por Jesus Cristo na cruz. O sacrifício perfeito, definitivo, uma vez por todas. E isso é o que o povo israelita realmente deveria esperar, porque isso se manifestou. Isso se manifestou para eles. E o fato é que Paulo, inclusive, ele diz que isso se tornou manifesto. Ele diz, olha, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, ou seja, Deus não usou a sua ira da forma como poderia ter usado lá no passado, ele não despejou toda a sua ira, apesar das pessoas poderem, se Deus quisesse fazer isso, é bom que se diga, Deus poderia já ter mandado todo mundo para o inferno, essa que é a realidade, mas ele não fez isso. Mas no presente, demonstrou a sua justiça. Ele demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele demonstrou publicamente, Jesus Cristo ficou exposto ali. Foi algo demonstrado, foi algo manifesto, foi algo de conhecimento público e notório. E foi algo divulgado, e foi algo comprovado. O fato é que a obra perfeita de Deus, ela se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, e essa perfeição, ela está embutida aí nesse último versículo que a gente leu. Justo e justificador. Deus, é por isso que Deus pode declarar alguém inocente. Ele pode declarar alguém inocente porque ele, sem abandonar o seu papel de juiz, o seu lugar de juiz justo, ele pode ser o justificador, porque a penalidade ela foi cumprida por Jesus Cristo. A culpa recaiu sobre ele. E com isso, Deus ele não deixa de ser o juiz, ele pode ser o justo e o justificador, como de fato ele é. Graça de Deus é isso. A graça de Deus, ela acontece dessa maneira, ela se manifesta dessa maneira. E ela, por ser assim, ela é humilhante para o ser humano. Por que ela é humilhante? Porque o ser humano, naturalmente, ele não aceita isso. Ele não aceita o fato de que é gratuito. Lá dentro do ser humano, ele pensa, não, mas não é possível que seja assim. Porque o ser humano é orgulhoso. O ser humano acha que ele pode fazer alguma coisa. Aliás, de duas uma. Ou ele acha que não precisa da salvação, ou ele acha que de alguma maneira ele pode remediar o problema, ele pode achar um jeito, ele pode contar com algum intermediário, ele pode contar com alguma religião, ele pode contar com alguma força que exista por aí, alguma energia, algum pensamento positivo, alguma filosofia a que ele se apegue, mas simplesmente crer que Jesus Cristo fez tudo é realmente humilhante para o homem. Mas é aquilo que é a melhor notícia que alguém poderia ter. Essa é a boa notícia do Evangelho diante da má notícia da situação humana. E como é que a gente conclui tudo isso? A justificação, na verdade, ela é mais do que uma declaração de inocência. Por quê? Como a gente ainda vai estender mais, aqui vai ter mais explicação sobre isso, a justificação ela inclui a imputação da justiça de Cristo ao pecador. Assim como o pecado, a culpa de Adão foi imputado a nós, assim também a justiça de Cristo é imputada a nós mediante a fé. A fé, você pode notar que ela está presente aqui o tempo todo. Tudo acontece
por meio da fé em Jesus Cristo, da confiança total, absoluta na pessoa e na obra dele, naquilo que ele realizou. E é isso que torna alguém realmente inocente, porque é uma declaração dada por Deus. Deus diz: você é inocente porque Jesus Cristo te inocentou. Como é que nós reagimos diante disso? Se você nunca teve nenhuma reação a respeito dessa notícia do Evangelho, é muito importante que você reconheça a sua condição de pecador, como já foi dito aqui, a sua incapacidade de satisfazer a justiça de Deus, como também já foi abordado aqui. Mas é necessário que para que você seja realmente beneficiado, você recorra a Jesus Cristo. Não adianta você ficar num pântano, ficar no escuro e não ter realmente aquele a quem você vai recorrer, aquele que está tirando você dessa situação. Então é a Ele que você tem que recorrer, é a Ele que você tem que admitir que pode resolver a sua situação e assim obter a justificação e você ser declarado inocente por Deus. Se você já é alguém justificado, alguém que já tem certeza de ter sido declarado inocente, cabe a você viver como justificado, viver em gratidão, viver como alguém que foi tão beneficiado que não tem algo que possa tirar essa sua alegria, essa sua paz, porque de fato não tem, e ainda mais do que isso, você com essa paz, com essa alegria, com essa boa perspectiva, com essa certeza que você tem, repartir, compartilhar. A gente está nessa época, nessa era dos compartilhamentos, não é mesmo? Então, nada melhor a ser compartilhado do que essa boa notícia. A boa notícia de que alguém pode se tornar, sim, inocente diante de Deus, apesar de ser um réu. Isso é o Evangelho. Isso tem que ser compartilhado. Então, que a justificação faça sentido na vida de quem já a possui. Na próxima semana, nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa questão da justificação, antes de avançarmos ali para o capítulo 4, onde Paulo vai trazer questões históricas importantes, mas antes disso, algum complemento a mais ali que precisa ser colocado a respeito da justificação. Então, até lá, tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.